Glória a Deus, aleluia. Gostaria de chamar o irmão Marco para estar orando aqui pela vida do pastor nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Glória. Posso orar para o Senhor, amém? Eu queria que a gente fazer essa oração para o pastor, assim, uma oração não só porque ele vai pregar, mas oração pela vida dele, pela saúde dele e pela família dele. Aleluia, Deus. Soberano Deus e eterno Pai, estou aqui, Senhor, mais uma vez para te pedir perdão por realmente das minhas palavras, dos meus pensamentos. Senhor, vem agora tocar, Senhor, na saúde do seu filho, Pai. Venha, Senhor, tocar nos projetos dele, Senhor. Venha tocar na família dele, Senhor. Venha, Senhor, realizar seus sonhos dele, Senhor. Os projetos, Senhor, que ele tem, Senhor, para realizar. Vai tocando, Senhor, nas clínicas dele, meu Pai, toca nas casas dele. Senhor, toca na família dele, toca nos filhos, toca na esposa, toca nos irmãos. Toca, Senhor, na saúde dele, Pai. Toca, Senhor, em cada coisa, Senhor, que for botar a mão, Senhor. Que seja, Senhor, resolvido, Senhor, pela sua presença, Pai. Aleluia. Vai tocando agora, meu Pai, em cada canto daquela casa dele, Senhor. Aleluia. Senhor, faça orações de fogo em cada canto daquela casa, Pai. Senhor, está agora um bom em dois carros dele. Aleluia. Vai, Senhor, protegendo, vai brindando, Senhor, aquela casa, brindando essa família, Pai. Vai jogando por dentro qualquer barreira, Deus, de todo cliente, inveja, fofoca, algo de Deus, desça, Senhor, com fogo do céu, meu Pai. Vai queimando todo que é mal, Senhor. Vai queimando tudo que eu tenho inveja, Pai. Repreende agora, Senhor, tudo que é mal cai sobre a família dele, sobre a casa, meu Pai, sobre os projetos. Senhor, venha visitar, Senhor, a saúde dele, Pai. Senhor, eu te peço agora, a partir de agora, toma, Senhor, a família dele em suas mãos, toma a saúde dele, toma, Senhor, a casa dele, toma cada, Senhor, projeto aí na palma de suas mãos, Senhor. Esse que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus, Senhor. E amém, Pai. Glória a Deus. Eita, glória. Maravilha, gente. Que culto bom. Culto maravilhoso, né? Culto bom, culto maravilhoso. Mateus 26, versículo 31 até o 35. Fácil, Pedro era pesado. Oh, Jesus da glória. Mateus 26, 31 até o 35. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecer a Deus até agora, né? Deus falando aí na casa. Deus é tão bom. Deus é maravilhoso. Eu vou ler e depois a gente vai continuar. Amém? No 3, no 36. Então Jesus lhe disse: todos esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todo me escandalize em ti, eu nunca escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E disse Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, essa mensagem aqui, às vezes a gente fala assim, é revelação, né? Ela fala diferente. Mas tem vezes que a gente lê, prega e tem alguns detalhes que a gente nem percebe. E é uma mensagem aqui, primeiro, que Jesus, Deus,
Ele conhece os filhos dele. Tem uns que são filhos, tem outros que não são filhos. Mas ele conhece os filhos. Quando ele conhece os filhos, ele repreende e o que? Dá uma atenção, chama a atenção dele, dá uma atenção sobre alguma coisa. Tipo, tu tá aqui, tá errado, vem para cá para ficar certo. Quando ele ama o filho, ele repreende o filho, porque ele sabe que aquele filho ali está no caminho, então ele está lutando com aquele filho ali. Agora tem outros que ele sabe que nem adianta muito. Pastor, mas por que eu tenho sofrido demais? E às vezes pessoas que estão no mundo aí, estão perdendo, estão andando de carrão, cortado, porque a alegria deles é aqui. A alegria deles é aqui. A nossa não. A nossa é em Nova Jerusalém. A nossa está escrito o nosso nome. Vai ler, aqui é o livro da vida. Meus irmãos, presta bem atenção aqui. O seu nome tem que estar escrito aqui. Pelo amor de Deus, faça a voto com Deus. Chore nos pés do Senhor. Começa a falar com Deus na madrugada. Você e Deus, você dirigindo, começa a falar com Deus. Fala: Deus, eu quero meu nome escrito no livro da vida. Do nada você fala: Deus, eu quero meu nome escrito no livro da vida. Que você vai ver que Ele vai te dar sinal. Ele vai te mostrar o erro. Ele vai chegar para você e vai falar assim: faz isso. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque quando ele chegou, ele disse para Pedro, ele estava falando para os discípulos. Ele disse assim: ó, então Jesus disse a quem? Todos. Parece que ele estava conversando com quem? Com Pedro, né? Mas não, ele está dizendo assim, ó. Jesus disse: todos vós nesta noite vai me escandalizar. O que está escrito? Ferirei o pastor, as ovelhas fogem. Ele disse, ele afirmou ali, sabe? Ele afirmou que quando chegar Jesus está com os discípulos, quando chegar para prender Jesus, e era com espada, era homens fortes, bem armados, e chegava e pegava ele, e Jesus, ele sabia, mas tinha homem do lado dele que era homem também de guerra, manejava bem uma espada. Nós sabemos que Pedro manejava bem uma espada, porque ele tirou já, tirando a orelha. Então ele manejava bem a espada e ia para o bucho, como diz lá no Ceará, ia para o bucho. Só que Jesus não deixou aquilo ali acontecer com Pedro. Deixa ele carregar. Mas ele diz aqui uma coisa, que todos eles, todos, irmãos, hoje, esta noite vai escandalizar todos. E depois ele afirma, estava dizendo com eles: olha, eu não vou morrer não, tá? Eu vou voltar, pode até me prender, mas depois, olha o que ele fala aqui, ó, depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galileia, né? Quando Jesus ressuscitou, quando ele chegou para uma mulher, né, Maria Madalena, aí depois ela foi falar com o discípulo, não acreditaram, depois ele foi para onde? Para o discípulo, aonde? Galileia, caminho, né? Galileia, então chegou ali. Mas a outra coisa que me chama a atenção, que ele usou um instrumento vivo, que é o galo, porque ele sabia que ali perto ali ia ter um galo que não ia cantar, mas ele colocou o galo para cantar 3 vezes. Quantas vezes precisou o galo cantar para Pedro? Caiu na prova aí, né? Para Pedro achar quantas vezes precisou o galo cantar para Pedro descobrir e ele tomar conta do que ele errou. Quantas vezes precisou o galo cantar? 3 vezes, né? 3 vezes, não é 3 vezes. Eu sempre também achei que o galo cantava 3 vezes para Pedro negar Jesus. Não foi 3 vezes, tá? Não foi 3 vezes.
A palavra de Deus aqui está dizendo aqui, ó. Mas Pedro respondendo disse: ainda que todo escandalize, eu nunca escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, antes que ele cante 3 vezes, antes que ele cante 3 vezes. Aí nós vamos agora entrar. Olha que coisa, eu nunca tinha percebido isso. Um dia eu li, quando eu estava dando aula, eu falei assim: vou soltar esse conteúdo no altar, né? Antes, não precisou o galo cantar, não. O galo, ele negou e o galo cantou, ele negou, o galo cantou, ele negou e o galo cantou. Aí ele foi negando. Só que ele só acordou na 3ª vez que o galo cantou. O galo cantou dando um aviso para ele. Ele continuou negando. A 2ª vez o galo cantou de novo avisando: rapaz, estou cantando aqui. Foi falado para tu. O galo falando com Pedro. Falou. Deu sinal. 3 vezes Pedro chorou, porque o galo cantou 3 vezes. E ele lembrou que já tinha negado. Vamos agora continuar aqui. É tremendo isso. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, não negarei. Não vou negar Jesus. E todos disseram o quê? O mesmo. Nós hoje, para eu continuar lendo aqui, nós estamos negando Jesus às vezes, nós não estamos atentos pelo galo que está cantando. Às vezes nós estamos negando Jesus, mas não estamos ligados no que o galo está cantando, e a gente está continuando a errar. A casa de Deus, nós temos que ter ordem e decência. Nós aprendemos aqui na escola bíblica dominical. Gente, a escola bíblica dominical, quem está perdendo mesmo, sabe? Eu consigo depois. Não consegue. A escola bíblica dominical aqui, eu sempre falei, não sou professor. Como eu não sou professor, eu consigo arrancar um conteúdo para a pessoa aprender junto comigo. E é algo que quando eu começo, ninguém dá nada, mas quando chega no meio, o pessoal já começa a interagir. Quando chega no finalzinho, então, não posso dizer, né? Não posso dizer que é rapidinho, né? Que era o certo. Porque antigamente aqui, sabe quanto que dava a aula aqui? Era 40 minutos. Eu escolhi terça-feira, que eu falei, eu tenho de 7. O culto pode até começar um pouco mais tarde, mas o nosso estudo de terça não, começa às 7 horas, aí o certo é até às 9, mas dá 10 horas, está todo mundo aqui. 10 e 15 o pessoal estava aqui, estudando aqui, não querendo ir embora, foi gostoso, né? Essa escola de terça-feira o Pedro participou, e aí você deveria ser, eu estava em casa, estava perdendo, cheguei aqui e só ganhei. Então, a gente já comprou mais revistas, vamos começar. Agora, legal, vamos colocar quem está em primeiro, segundo e terceiro. O último não vou colocar, não. O último é o diabo, né? Não tem último aqui, não. Mas o primeiro, segundo e terceiro, eu vou colocar as notas ali. Se depois mudar de novo, eu coloco de novo, tá? O primeiro, agora eu vou colocar agora no primeiro. Depois do terceiro, eu coloco de novo. Segundo semestre, terceiro, tá legal. Ah, mas eu não estudo muito. Vem torcer para alguém, rapaz. Você não torce lá fora para o Fluminense? Torce para alguém aqui, torce pela Jaqueline, torce para a Fernanda, torce para o irmão Marcos, o irmão Marcos, a diaconisa Bela, torce por ele, tá aqui, ó, gosta demais da escola aqui, Letícia, torce por ela, tá? Tiraram, gabaritaram aí, tá? Ah, fogo na cola, básica. Fogo na cola, tem vídeo, tá? Depois eu vou soltar o vídeo. Todo mundo interagindo, tá difícil a prova, mas foi gostoso. Tem 3 folhas, né? Coitado do dono da clínica lá, né? Que era só para ser um de um lado do outro, mas 3 folhas, né? Foi, e não é só a escola bíblica dominical, que tá todo mundo tendo essa revista, não. O nosso teve mais conteúdo. Teve do galo, teve? Quem negou, Pedro, aprendeu que foi Pedro. Mas precisou cantar 3 vezes, daí eu dei a nota. Mas se eu fosse bem rígido mesmo, mudasse ali, eu botaria uma pegadinha, não está tão fácil, e errar porque está escrito aqui. Ninguém
Não ia, porque e está escrito igual aquela outra dos dois fariseus e escriba. Está dizendo aqui, ó, depois que eles aí botou aqui, ó, Pedro respondeu nisso tudo. É verdade que a mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, ele está dizendo que não vai cantar 3, é antes de 3. Ninguém percebe isso, agora é detalhes, sabe? É detalhe que estão pregando. O galo cantou 3 vezes, ele negou, não. Ele negou e o galo cantou 3 vezes. Ele foi negando. Nós vamos agora, para facilitar, eu entro aqui agora, continuando lendo. Então chegou Jesus com eles em um lugar chamado Getsemane. Isso aqui caiu na prova também outro dia, né? Onde que ele foi pego, né? Ele disse a seu discípulo: assentai-vos aqui, e eu vou ali, sabe fazer o quê? Orar. Às vezes, quando você está na rua, teu pastor está orando, está no monte, sexta-feira. Você está no banquete, mas teu pastor está orando, mesmo doente, sexta-feira, fui doente com um monte. Cheguei para outra igreja lá, assim, agora eu vou sentar. Eu quase desmaiei aqui no outro domingo, e eu fiquei ruim demais. E eu falei assim, eu vou só ouvir, porque eu precisava de ouvir, eu estava doente, queria remédio. Aí o pastor me chama para o púlpito e fala assim, ó, todo cheio de pastores lá, chegou, sei que vai me pregar hoje, tá? Assim, tá bom. Queria lá, estava cansado, sem força, respirava metade só, e rapidinho ali eu fiquei bom. No outro dia eu piorei de novo, e na segunda, aqui eu vim de novo no domingo, e quando foi na segunda-feira eu melhorei de novo, na terça eu fiquei bom de novo, e na quarta de bom de novo, e hoje bom de novo. Então de segunda para cá eu estou corado, não fui no médico, não fui nada, era para ir, todo mundo mandando ir para o médico, eu não fui para o médico. Quem olhar aqui já vai bem inchado aqui no domingo. Então, é assim que Deus faz. Então, ele foi orar, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer e se angustiasse muito. Então disse-lhe: a minha alma ela está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus sabia que ele ia ser entregue, por isso que ele avisou. E indo um pouco adiante, prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para seu discípulo, achou adormecido de novo, tudo dormindo, e disse a Pedro: então nem em uma hora pudesse vigiar comigo, nem uma hora pôde estar dentro de um culto, acordado, ligado com ele. Vigiai e orai. Primeiro ele manda você vigiar, depois ele manda você orar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que é o espírito? O espírito é de Deus, pertence a Deus. Quando você morrer, o espírito não morre, ele volta para Deus. Mas enquanto você está aqui, quando Jesus morre, ele te dá outro consolador, é o Espírito Santo. Falei na última vez e vou falar de novo: peça o Espírito Santo que vem entrar dentro de você, porque o Espírito ele é forte, aleluia, mas ele está pronto, mas a carne ela é fraca, a nossa é pecaminosa, ela peca até na rua, dirigindo um carro, buzina. Se o camarada buzinar 3 vezes, qualquer pastor que estiver dirigindo aí já dá uma olhada já, ou então não faz nada, mas se fosse no outro tempo já levantava o dedo, já matou, apertava o dedo para matar, né? Andava armado no tempo, eu já fazia isso já, dava com a fechada. Mas se você estiver no Espírito, irmãos, tu não vai fazer isso não. E segunda vez orou dizendo: meu Pai, se esse caso não pode passar de mim sem eu o bebê, faça a tua vontade. Ser preparado para a morte. Se não for, se pode tirar essa dor de mim para morrer, tá bom. Mas se não for possível, eu estou aqui. Faça o bebê, faça a tua vontade. E voltando, achou outra vez o quê? Dormindo. Porque os seus olhos carregados. Carregou. Glória a
E deixando de novo, foi orar a terceira vez, e dizendo a mesma palavra. Então chegou junto dos seus discípulos, e eles disseram: dorme agora, repousai, eis que a chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, pasmos, e eis que é chegado o que me trai. A Jesus, ele é preso. Jesus, ele é preso. Quando Jesus, ele é preso, acontece que Pedro mete no seu lugar a espada, porque todos que lançar a mão na espada morrerão. Ou pensa que tu não poderia eu orar ao meu pai e ele não me daria mais de 12 legião? Ele chegou para Pedro, se Pedro, não precisa tu fazer nada disso, que ele já tinha conversado com Deus. Se não for, passa-te nesse caso. Mas eu estou pronto, ele estava pronto, né? Ele estava prontinho ali. Aí Pedro, quando foi cortar a orelha, Deus já fez aquele milagre, colou a orelha e disse: 12 legiões de anjos. Por isso que quando lá em Mateus também 4, a tentação de Jesus, o diabo pode pular daqui, você pode pedir os anjos, ele vai, podia. Só que ele não vai ser tentado pelo diabo nem por ninguém, ele vai fazer a vontade para levar o seu pecado até o meu. Aí está a grande diferença, né? O nosso Jesus Cristo, irmãos, o nosso Jesus, ele é maravilhoso, ele faz de tudo para nos ajudar, ele nos dá entendimento de palavra. Aqui, Jesus, perante o Sinédrio e os que prenderam Jesus, conduzia a casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e anciãos estavam reunidos, e Pedro seguiu de longe. É aqui que eu quero entrar aqui. Eu pulei uma parte para nem terminar aqui. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o filho. Ora, os príncipes do sacerdote e os anciãos e todo o conselho buscava falso testemunho contra Jesus para poder lhe dar a morte, e não achava. E apesar de se apresentar muita testemunha falsa, mas por fim chegará 2, e disseram: este disse: eu posso derribar o templo de Deus e reedificar em um dia. Estava dizendo que era blasfêmia, né? E levantando o sumo sacerdote, ele disse: não responde coisa alguma, que esse dispõe contra ti. E Jesus, porém, guardava em silêncio. Insistindo, o sumo sacerdote disse: conjuro-te pelo Deus vivo, que diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Ele perguntando a Jesus se ele sabia que ele tinha que passar, porque ele já tinha conversado com Deus, e Deus disse: é desse jeito mesmo. E Jesus lhe disse: tu disseste, digo vós, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ele já sabia tudo que ia acontecer, sabia que ia ser preso, sabia que ia ressuscitar. Ele conversou com os discípulos e respondeu ele aqui, só isso aqui: tu disseste. Aleluia. Digo vós, porém, que virei em breve, o Filho vai aparecer nas nuvens. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunha, né? Achava que Jesus estava mentindo. E eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia, que vos parece. E ele respondendo e disse: é réu de morte. Então cuspiu no rosto e dava murros e socos, bufetadas na cara de Jesus, e dizendo: profetiza-nos Cristo que te bateu. Pedro nega Jesus 3 vezes. Agora nós vamos encerrar em 5 minutos aqui, eu lendo para você entender e criar curiosidade sobre a história. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximou-se dele
uma criada e disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Ela não perguntou não, tá? Ela disse assim: tu também estava, Ora, Pedro estava sentado ali, aproximou-se dele uma criada e disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizem. Aqui o galo não cantou. O galo não cantou aqui. E ele negou. Ele negou. Saindo para o vestíbulo, outra criada viu e disse ao que ali estava: este também estava com Jesus, o Nazareno, o Galileu e o Nazareno. Ele respondeu o quê? Negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. E logo depois aproximou-se os que ali estavam e disseram a Pedro: verdadeiramente tu é um deles, pois a tua fala denuncia quem tu é. O jeito de Pedro falar, mesmo dizendo que não, denunciava que ele também era um deles. Não pôde esconder mais. Então ali já chegou dizendo ali: porque a tua fala te denuncia. Então começou a ele a praguejar-se e a jurar, dizendo: não conheço esse homem não. Imediatamente o galo cantou e lembrou Pedro das palavras de Jesus e disse: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Quantas vezes que o galo cantou? Não. Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Ele negou aqui com a criada, o galo não cantou. Ele virou na outra criada, não cantou. Aproximou mais um dele e disse: tu também é um deles, porque a tua fala denuncia quem tu é. E ele espraguejou a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que disseram: antes que o galo cante 3 vezes. Antes que o galo cante 3 vezes. Então o galo cantou. Ele lembrou aqui. Que aí aqui só fala que o galo cantou. Na 3ª vez. Depois que ele nega, aí o galo se apresenta. Se apresenta. Está acontecendo isso no nosso meio. Se você não dobrar o seu joelhinho e orar a Deus pelo seu próximo, está negando Jesus, queridos, quando você amar o próximo. Cara, essa palavra aqui parece uma palavra simples, mas na mão de um evangelista aí que prega aí, vai explodir com a igreja, porque vai acordar. Às vezes a gente lê, começar a ler uma coisa que é fácil, hein? Poxa, pregou de novo essa mensagem. Você pregou de novo, mas você já ouviu essa mensagem? Você vê? É diferente. Tranquilamente, um estudo, para a gente prestar atenção que nós estamos negando Jesus, nós estamos fazendo as coisas erradas. Jesus está mandando a gente andar pelo caminho estreito. Eu preguei ontem: caminho estreito, caminho largo. Caminho estreito é difícil de passar. Se você vai num lugar aí que está cheio, quando você vai sair é difícil você sair, porque o que? Está estreito. Mas o largo vai com tudo. Aí eu falo: escorrega logo e cai no inferno. Quando você está no caminho estreito, apertado, dá tempo de você ver o buraco. Tu está devagar, tu está vendo tudo, tu está mais atento. É desse jeito que Deus está fazendo. O galo cantou, ele chorou amargamente, que ele lembrou, porque Jesus avisou a ele. Precisou de galo cantar 3 vezes, não. Eu já preguei, pessoal falando 3, também acho que eu já preguei em cima disso aí já. O galo cantou 3 vezes e Pedro negou, não, antes. E aqui a Bíblia está dizendo aqui, eu dizendo outro livro, de repente pode estar dizendo 3, mas aqui em Mateus não. E Jesus, quando disse aqui também, disse antes. Então isso me chama muita atenção.
Tá? Muita atenção. Eu quero dizer que Deus não deu 3 chances. O galo vai cantar depois que você errar. Aí não adianta mais você chorar não, porque você entrou pelo caminho lá, porque você quis. A palavra de Deus tem nos acordado aqui. Ei, nós vamos falar uma coisa que, mesmo cansado, meu irmão, mesmo achando que você não vale nada, que você nada, entra dentro da casa de Deus. E quando você está fazendo isso aí, pode ter certeza, irmãos, que Deus está cuidando de você. Deus está tomando conta de você. Glória a Deus. Quando você chora, Deus vem aqui e enxuga as lágrimas. Aleluia. Quando você está doente, Ele é o seu remédio. Quando você está passando por dificuldade, Ele vai estar junto contigo e está estendendo a mão. Isaías, eis que a minha mão não está encolhida, a mão dele nunca está encolhida. E mesmo que os discípulos ali estavam ali dormindo ali, não pôde orar com ele, uma hora ele foi orar e o povo não olhava. Às vezes a gente não tem orado uma hora para Deus, para agradecer a Ele, sabe? Você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas se você botar Deus na situação, você vai vencer, rapaz. Está escrito.